Legado significa herança, herdade, transmissão. É o que a gente transmite para as futuras gerações, para os nossos herdeiros. Nós conhecemos o legado de Jesus, que foi exemplo de perfeição, de submissão ao Pai. O legado de Judas é negativo, foi de uma traição contra o Filho de Deus. Quando Jesus e os seus discípulos, eles estavam na casa de Simão, o leproso. Também estavam Lázaro e suas irmãs Maria e Marta. Marta, como sempre, era muito dedicada aos afazeres domésticos e ela estava servindo a mesa. Havia um jantar. E Jesus estava ali também. Maria estava aos pés de Jesus. Ela pegou um vaso de nardo puro, um unguento muito caro. Naquele tempo as pessoas compravam quase que gota a gota e iam acumulando aos poucos. E a quantidade que era bastante, num valor elevadíssimo. E ela quebrou aquele vaso precioso e ungiu os pés de Jesus. E com seus cabelos enxugava, beijava os pés de Jesus. Ali, entre os discípulos, estava Judas. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Lembrando que o denário era uma moeda da época, o salário de um dia de um trabalhador. Significa que dava para pagar o trabalhador 300 dias, quase que o ano todo. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele era um homem instruído. Ele não era galileu como os outros. Era o único que era da Judéia. Ele tinha cultura, ele tinha habilidades com dinheiro, logo eles perceberam. Só que aqui, nesse momento, eles ainda não sabiam que ele era ladrão, mas como esse escrito veio depois, eles já tinham todo o histórico de Judas. Por isso que é citado aqui de ser um ladrão, porque ele defraudava a bolsa dos apóstolos. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus se limitou a pedir que deixassem que ela continuasse, porque ali havia uma preparação pelo amor dela por Jesus, preparou para o seu sepultamento. E Jesus não se referiu a Judas, ele quis exaltar os feitos de Maria, não a maldade de Judas. Ele foi encarregado de cuidar da bolsa, de receber, de comprar com ela, de fazer uso daquele dinheiro. Nem sabia que ele era ladrão, apenas Jesus que sabe todas as coisas. Mas o Senhor não impediu que cumprisse a sua missão, porque Deus já havia predito no Antigo Testamento quem era ele e o que ele faria no final de sua vida. Chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, que se alegraram, e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. A tendência do mau coração de Judas, a gente vê claramente nessas passagens. Ele era um dissimulado, fingia importar-se com as pessoas menos favorecidas. Ele só pensava em si, em levar vantagem. Nesse amor ao dinheiro, ele sempre estava dando brechas para Satanás dominá-lo e guiar os seus desejos e as suas atitudes. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Houve uma humilhação, porque Jesus se sentia honrado em ser um servo de Deus. Aqui está sendo tratado como um escravo qualquer. Para os sacerdotes, quase que como uma pessoa inferior, porque eles queriam matar Jesus. A quase totalidade dos discípulos não era realmente convertida até aquele ponto. Inclusive Pedro, que era o mais afoito, que parecia o mais amoroso, ainda não havia convertido
ao Senhor de verdade. Judas, muito menos. Eu creio que ele logo percebeu, como ele era amante do dinheiro, idólatra, as coisas materiais, ele deve ter percebido logo que naquele ministério ele não ia levar nenhuma vantagem. Jesus, ele não se tornou um rei. Ele, como um discípulo ali, ainda que cuidava das finanças, quando ele percebeu que nada ele levaria para ele daquele ministério, ele resolveu trair o Senhor e já garantir o seu quinhão. Uma herança maldita. Jesus havia falado que um deles iria traí-lo. João pergunta, inclinando no peito de Jesus, Senhor, quem é? E Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes? Faze-o depressa. Então Jesus sabia que ele estava prestes a entregá-lo e o Senhor mandou que ele cumprisse o que estava escrito nas Escrituras. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Como Judas era encarregado da bolsa, eles entenderam que Jesus estava mandando que ele comprasse alguma coisa, porque eles estavam prestes a participar de uma festa. Entenderam que Jesus estava mandando ele comprar os preparativos para a festa. Jesus sabia a verdade. Compre o que nos é necessário para a festa, ou desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Satanás entrou em Judas para que ele fizesse isso, porque ele vivia uma vida de idolatria às coisas materiais, ao dinheiro, não estava servindo a Deus, e nós não conseguimos servir a dois senhores. Se nós servirmos um, nós estaremos contrariando o outro, e Judas escolheu a pior parte. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que o traísse, ele foi cumprir o que as Escrituras diziam dele. As Escrituras não diziam nada que o abonasse. Tudo que estava previsto era destruição, malignidade, perversidade e crueldade, traição. Jesus poderia impedi-lo, mas nunca o faria. Jesus deixou que ele continuasse o seu intento, como também quando Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, se ele prostrado o adorasse, ele renegou Satanás, mostrou que realmente a missão dele era como filho de Deus e que só a Deus ele serviria, só a Deus ele adoraria. Ele não impediria, como ele também não foi impedido de cumprir na cruz o seu ministério de salvação da humanidade, ele não impediria que Judas cumprisse o seu papel. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas, varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o sinal combinado com os sacerdotes, com os anciãos, era um beijo. Beijo de Judas é quando o beijo não é sincero, um sinônimo de traição, quando não há sinceridade neste ato de beijar. Porque naquele tempo era costume, o ósculo santo, mas no caso de Judas, seria de traição. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que viestes? Aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus sabia o futuro de Judas, nunca deixou de amá-lo, chamou de amigo, mesmo ele estando entregando Jesus aos inimigos de Deus. Quando Jesus comia, dividia o bocado com ele, molhava o bocado de pão e entregava para ele, mesmo sabendo tudo que iria acontecer. Assim também conosco, o Senhor nos ama, mesmo sendo nós pecadores, mesmo o Senhor sabendo que vamos repetir pecados, porque se não arrependermos, não haverá uma conversão genuína. O Senhor ama o perdido, o Senhor veio para resgatar, primeiramente, a casa de Israel, mas como ele foi rejeitado, ele se voltou para nós, os gentios, mesmo sabendo que no dia a dia, às vezes traímos o Senhor, quando fazemos coisa que não agrada a Deus, aquele que nos ensinou a amar, principalmente a Deus e aos nossos semelhantes.
Judas poderia ter sido perdoado? Uma pessoa que se arrepende de coração, como o Senhor, ele conhece a gente a fundo, ele sabe tudo que sentimos e pensamos. Se a gente comete, por mais grave que seja algum ato pecaminoso, se arrependemos e pedimos perdão, o Senhor nos resgata, o Senhor nos perdoa. Assim como foi com Pedro, que traiu Jesus, negando-o 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas ele sentiu um arrependimento muito grande. Ele chorou copiosamente quando ele se apercebeu da gravidade do que tinha feito. Ele foi perdoado. Mas Judas, ele cumpriria tudo o que foi dito pelos profetas na palavra de Deus, uma palavra que não erra. Judas, ele não seria perdoado. Primeiro, toda a tendência do traidor era para o mal. Então ele vivia uma vida de erros sucessivos e repetidos. Ele dava brechas para Satanás dominá-lo, entrar nele e fazer coisas erradas. Ele não tinha como sentir esse arrependimento genuíno de quem quer mudar. Pela sua tendência maligna, natural, quando ele caiu em si, ele sentiu um remorso muito grande, diferentemente de Pedro. Pedro sentiu um arrependimento profundo. Houve depois uma conversão. Judas não estava preparado para isso. Por tudo que ele praticava, não havia essa visitação do Espírito Santo no coração dele, esse arrependimento. Mas a culpa, o remorso, se ele continuasse vivo, ele levaria para a vida toda. Pedro, ele mudou totalmente a sua visão, seu modo de ser. Quando Judas sentiu que havia feito algo de muito grave, ele disse: pequei, traindo sangue inocente. Os sacerdotes, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Nenhum traidor merece respeito. Os que o contrataram foram os primeiros a pular fora do barco. A gente vê isso muito ainda hoje, porque a humanidade caminha dessa maneira, contrariando o Senhor, traindo ao Senhor. As pessoas tratam para fazer coisas erradas e, quando são descobertas, sempre procuram um jeito de jogar a culpa em outros. É assim que os sacerdotes comportaram. Quando Judas veio e dizendo que havia traído sangue inocente, eles disseram: o que nós temos contigo? Isso é problema seu. Seria em linguagem de hoje. Aqueles que ele pensou que eram seus aliados, ele também foi traído por ele. Deus sabe todas as coisas. Não há nada que fique encoberto aos olhos do Senhor. E Deus sabe todas as coisas. E também porque, se houvesse uma reviravolta e Judas sentisse arrependimento, ele realmente seria perdoado. Mas tudo que estava escrito cairia por terra, porque não foi isso que os profetas falaram, que eles vaticinaram sobre Judas e sobre Jesus, sobre como terminaria essa história da cruz. Então se realizou o que vaticinaram o profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-no pelo campo do oleiro, segundo que o Senhor me determinou. Então, com o dinheiro, comprou um campo, que também foi chamado Aceldama, que é campo de sangue, porque custou a vida do Filho de Deus. Não falo de todos vós, eu bem sei que os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, porque come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmos 41, 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Nesse caso aqui é uma predição. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra de Deus não volta atrás, ela tem que ser cumprida da maneira como o Senhor queria que ela fosse cumprida. O legado de Jesus é precioso, é perfeito. No caso de Judas, é um legado de traição, é um legado de maldição. Assim, nós que conhecemos a palavra, escolhemos a melhor parte, devemos ser fiéis ao Senhor, procurando sempre estar na sua presença, conhecer mais do Senhor, porque quanto mais conhecemos, mais amamos. Judas andou com Jesus, poderia ter aprendido tudo dele. Ele foi amado por Jesus, mas nada disso
nenhuma lição ele aproveitou. Judas também, quando saiu de 2 em 2, ele saiu pregando a palavra, deve ter feito curas também, mas isso não é suficiente. Temos que entregar o coração a Deus completamente e sentirmos mal, sentirmos ultrajados quando ofendemos ao Senhor, quando o traímos, porque quando nós o traímos, é Satanás que está ditando na nossa vida o que nós devemos fazer. Ele aproveita de nossas más influências, quando damos abertura, ele conhece pelas nossas atitudes que estamos servindo a ele, e ele aproveita e nos ultraja, ele nos leva à perdição, principalmente a perdição eterna. Porque se não mudarmos de vida, se não voltarmos para Jesus e arrependidos, pedir perdão, o nosso destino não vai ser diferente de Satanás. Será o lago de fogo para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém.